Isto não podemos perder a prática, não é? Então, hoje venho aqui fazer mais uma receita daquelas mega versáteis e que vocês podem usar e abusar para terem sabores diferentes e texturas diferentes durante a semana, durante o mês, para congelar, para mandar para os filhos para a escola, para levarem na carteira, para fazerem um piquenique, o que vocês quiserem. Portanto, vou fazer uns quequezinhos para congelar e a base da receita que eu vou usar vai ser com queijo Quark. Portanto, para quem não conhece o queijo Quark, em termos de sabor, este é natural, mas eles têm de sabores também, os queijos Santiago. Este é natural, mas podem, porque o sabor é bastante parecido, usar iogurte natural, ok? Portanto, o Quark é aqui um bocadinho mais proteico. Neste caso não tem açúcares adicionados, é mesmo aquele sabor ácidozinho, muito parecido ao iogurte natural, ok? E por isso a base vai ser um bocadinho neutra e depois vou juntar aqui algumas coisas diferentes para fazer mais do que um sabor, ok? Em vez de estar a fazer receitas diferentes, tipo uns queques de chocolate com esta receita, uns queques de pera ou de maçã com esta receita, uns queques de coco com esta receita, a ideia é pegar numa base que seja boa e um bocadinho neutra em termos de sabor e de textura e depois darmos-lhe aquilo que nós quisermos, ok? Ingredientes base que eu vou usar: queijo Quark, ovos, olhar aqui para a minha cábula, não vai eu enganar-me, faço esta receita muitas vezes, mas mesmo assim, ovos. Depois aqui o açúcar é aquela questão que vocês vão escolher, se usam um açúcar normal, se usam um açúcar mascavado, de coco, o que quiserem, ou se vão juntar um adoçante natural. Adoçante não era natural que eu queria dizer, era adoçante líquido. Eu por acaso até queria fazer com mel, um bocadinho de mel, mas não tenho cá, tenho que comprar. Eu vou juntar um bocadinho de açúcar, mas muito pouco, porque para o Vicente não faz diferença, ele está habituado a comer coisas sem açúcar ou com muito pouco açúcar e portanto é tranquilo. Vou usar aqui uma dica extra para dar sabor, que é a baunilha, que eu adoro. E depois os próprios ingredientes que juntar para dar o sabor do queque em si também vão acabar por adocicar a massa. Portanto, Quark, ovos, açúcar, óleo ou azeite, a quantidade vai ser muito pouca, óleo de coco derretido também pode ser. Depois a farinha, podem usar farinha de trigo normal com fermento ou então substituir, por exemplo, em parte ou na totalidade por a farinha de aveia. Eu vou usar isto como medida depois para os restantes ingredientes e eu vou juntar um bocadinho de farinha de trigo normal e vou juntar um bocadinho de farinha de aveia. E depois o topping que vocês quiserem. Eu tenho aqui umas peras para gastar, já era para ter usado ontem, mas acabei por deixar para hoje, também para poder estar aqui convosco. Algumas aqui já estão mesmo passadas, portanto eu vou aproveitar aqui o que der destas peras para usarem alguns. Depois vou fazer uns com, se calhar, pepitas de chocolate. Este é um chocolate preto, o Vicente gosta. E depois, se calhar, vou fazer umas com coco, que eu... Tá aqui. Peguei no coco, tá aqui. Mas ainda antes disso, em termos da farinha, vocês depois podem também variar, ok? Ou na totalidade ou só em parte. Eu, por exemplo, até tinha aqui esta farinha, não é 100% de alfarroba, não é? Mas vocês também encontram facilmente a farinha de alfarroba. Esta é de trigo e alfarroba. Também seria uma ótima opção para juntarem e até se vocês quiserem dizer que são uns queques de chocolate, sem serem bem de chocolate. Porque como eles ficam assim mais escurinhos, quase que passam por chocolate. Somente para enganar os miúdos. Pronto, é isso. Mega fácil. Já tenho o forno ligado a 180 graus. Já tenho aqui um tabuleiro com... Eu vou usar estas forminhas assim. Eu tenho daquelas formas que têm tipo 6 ou 9. Mas acho que isto é mais prático. Elas são de silicone, não preciso de colocar nada. Nem vou gastar papel, daqueles papelinhos para pôr. Acho que não vale a pena. E portanto depois é só colocar aqui a massa. Vou começar a misturar. Eu nem preciso de balança. Pois não. Vou usar isto como medida, mais fácil impossível. Portanto, queijo Quark. Como disse, podem usar queijo Quark de sabor. Super ótimo. O de morango é excelente. Mas o que tenho cá hoje é natural. Pronto. Portanto, o iogurtezinho aqui para a taça.
E vamos usar o copo. E agora vocês vão me perguntar, Andreia, mas eu não quero usar quark, quero usar iogurte. Tudo certo. O que é que vocês podem fazer para esta quantidade, para esta receita, que é com 3 ovos? Vocês podem ou fazerem uma regra de 3 simples e chegarem à quantidade que precisam, ou então, em vez disso, em vez de usarem os 200 gramas de queijo quark, usam 200 gramas de iogurte. Até se vocês tiverem aqueles baldes de iogurte natural, pesam logo 200 gramas, ok? Ou então, vocês arranjam uma caneca, um copo que tenha mais ou menos este volume e depois usam esse copo para pesarem, para medirem o óleo, para medirem a farinha e o açúcar, ok? Mas eu até vou fazer uma coisa, porque sou vossa amiga, que é, eu agora quando colocar o resto dos ingredientes vou usar isto, mas vou-vos dizer as gramas que isto dá, ok? Vou buscar a balança. Portanto, esta colher vou deixá-la aqui do lado. E então, como eu estava a dizer, eu aqui o açúcar eu vou pôr um bocadinho menos, está bem? Porque o que tenho aqui é normal. Mas isto seria uma medida de açúcar. Portanto, como eu vou pôr menos, isto vai dar para aí 150 gramas de açúcar, na receita dita normal. Portanto, eu meti um bocadinho menos de metade. O que vai dar sabor aos queques não é o queijo quark, vai ser mesmo aquilo que nós vamos acrescentar à massa, sendo que podem, claro, fazer toda do mesmo sabor ou então dividir como eu vou fazer, ok? Portanto, não sabe a queijo, chama-se queijo quark, mas não. Portanto, agora vou juntar, então, o óleo, eu até trouxe este aqui de casa, vou medir na mesma aqui pelo copo e vou-vos dizer quanto é que dá. Mais ou menos metade. Olha, eu até pus, dá mais ou menos 80 gramas. 80 gramas de óleo. Eu vou já juntar aqui a minha colherzinha de chá de baunilha, que dá logo aqui um saborzinho muito bom. E faltam os ovos, 3 ovos. Claro que vocês podem dobrar a receita, né? Mas eu como vou fazer uns queques pequeninos, porque eu já sei que se for uma coisa muito grande, ele só come metade. Então, chega. Mas podem dobrar, congelar. Pronto, dar aqui uma batidela até os ovos estarem bem misturados com o iogurte, com o quark e com o resto dos ingredientes. Não precisam de usar batedeira, ok? Não precisam mesmo. É mega fácil. Fica logo assim cremosinho. E agora vou juntar a farinha. Vou também ter aqui uma ideia do peso. Como eu vos estava a dizer, eu vou usar parte de farinha normal e um bocadinho de aveia. Portanto, vão ser 2 medidas, estou a dizer bem, 2 medidas destas de farinha. Se vocês usarem uma farinha que não seja farinha de trigo com fermento, vão ter que adicionar fermento em pó. Eu, neste caso, como vou usar uma medida de aveia, vou juntar uma colherzinha de chá de fermento em pó. Esta já tem fermento. Portanto, uma. Já estou a fazer geneiras. Olhem, 140 de farinha de trigo normal, que é o equivalente a uma chávena. Atenção, uma chávena daquelas tipo de 240 ml. Portanto, estão a ver, se usarem uma dessas chávenas, vocês vão conseguir fazer o equivalente. Esta dá um bocadinho menos, dá 100 gramas, mas até nem me importa, porque assim dá aqui margem para eu juntar os extras. E aqui a aveia é um bocadinho mais volumosa, mas aqui o peso vai ser um bocadinho menos na medida deste copo, comparando à farinha de trigo. Portanto, mexer. Entretanto, junto o fermento. Lembrem-se que, se usarem farinha de aveia, ela tende a absorver mais a umidade da vossa massa do que a farinha de trigo normal.
O que é que pode acontecer? E eu já estou a anotar isso aqui, um bocadinho. Está bem? Que ela fica logo assim um bocadinho mais espessa. Tá bom, mas se porque eu usei farinha de trigo também. Mas se vocês usarem só a farinha de aveia, pode ser necessário que vocês precisem juntar um bocadinho de leite. Porque conforme ela vai absorver mais a umidade da massa, neste caso do óleo do ovo, ela depois pode ficar muito espessa. E então, ou aumentam um bocadinho a quantidade de óleo, mas não vejo necessidade, ou de quark, ou juntam um bocadinho de bebida. Ou de bebida vegetal ou de leite, ou por exemplo, se vocês forem fazer uns queques de laranja ou de limão, podem juntar um bocadinho do sumo. Ok. Está um bocadinho espessa, mas não faz mal. Eu em algumas vou juntar pera e, portanto, não faz mal, porque a própria pera, como está muito madura, vai largar água, então é tranquilo. Eu vou já pôr aqui os da pera, os que vou juntar pera. Ora bem, isto acho que vai-me dar para fazer aí 3 qualidades, como eu tinha pensado. Vou usar, quem já conhece, a minha colher medidora. Costumo usar este tamanho para bolachas e este tamanho para os queques. Deixa-me ir ali ao Vasco. Já sabem, não é? Mas ele agora não é mesmo para acordar, porque ele adormeceu quando eu cheguei aqui há bocadinho. Como eu vos estava a dizer, uso esta colher, por norma, aquele tamanho mais pequeno nas bolachas. E esta também uso, isto sai, estão a ver? Esta também uso em bolachas, mas é quando quero fazer aquelas cookies muito grandes. Mas gosto de usar para distribuir a massa neste tipo de receita. Em vez de estar a usar uma colher de sopa, que uma pessoa suja tudo. Ou então, se for uma massa muito líquida, o que é que eu costumo fazer? Mudo a massa da taça para aqueles copos que nós temos, até da varinha mágica, que tem aquele biquinho na ponta. Ou se não tiver, dá gente na mesma. Esse copo alto e depois verto. Ou tem uma coisa que tenha uma pega e verto. Quando a massa é assim espessa, eu gosto de usar isto porque é fácil para distribuir. Ora então, eu tenho aqui 6, 9, 12. Portanto, dá para fazer 4 de cada. Então vou já pôr uma medida. 1, 2, 3... 4. E agora estou-me a lembrar que não coloquei o fermento, mas também agora já não vou colocar. Seja o que Deus quiser. Eu acho que vai crescer bem, porque como tem metade da de trigo, é tranquilo. E a própria o quark, para quem já conhece a massa de iogurte, claro que não tem nada a ver com este tipo de massa, mas o próprio iogurte natural, e neste caso o quark funciona da mesma forma, tem uma própria fermentação que ajuda a massa a crescer um bocadinho e a ficar fofa. Portanto, não me vou chatear. E como a quantidade de massa que eu estou a pôr nos queques até está a encher bem o quequezinho, não me importa que eles não cresçam muito. Também eu disse-vos que queriam uns queques assim mais pequeninos. Agora, estes vou usar pera. O que é que eu vou fazer? Vou descascar aqui. Elas estão mesmo já demasiado maduras, coitadinhas. Há aqui algumas que já nem vai dar para aproveitar. Basquinha para dormir. Esta dá. Mas as outras acho que já estão mesmo coitaditas. Vocês também são assim? Quando a pera já está mole ninguém come? Eu gosto da pera durinha. E a maçã. Portanto, vou partir e vou colocar aqui direto. E depois, com uma colherzita, vou enfiar algumas para dentro. Com a colher não, olha, vai mesmo com a ponta da faca. Só assim para entrar um bocadinho na massa. Para dar aqui alguma umidade. Acho que só vou usar mesmo uma pera, porque coitadinha, se esta está assim, as outras... Por acaso tinha lá maçã, que o Vicente não comeu de manhã toda, também podia ter trazido, nem me lembrei. Mas não foi para o lixo, ficou no frigorífico. Na minha casa e aqui, nada se deita fora, tudo se transforma. Ou tudo se come outra vez da mesma forma, mas lixo não. Portanto, estes 4 estão assim. Vou usar aqui uma colherzinha para tentar empurrar aqui um bocadinho mais para dentro, mas conseguem ver, né, como eles estão a ficar, assim. Mais para dentro. Vocês agora poderiam, óbvio, em vez de estar a fazer desta forma, dividirem a massa por 3 taças e em cada taça misturarem mesmo os ingredientes, ok?
ok? Isso fica melhor até se vocês quiserem fazer muffins, assim uns queques maiores. Mas no meu caso, como são pequeninos, não se justifica fazer isso e então vai acabar por haver partes que vão cair para dentro da massa e o resto vai ficar à superfície. Portanto, e poderiam, claro, misturar duas coisas. Por exemplo, fazer uns queques de pera e noz, adoro, fica delicioso. Pera e alfarroba também fica muito bom. Ou então juntarem logo na massa toda canela, laranja, o que vocês quiserem. Eu vou juntar só aqui um bocadinho de canela por cima. Eu bem sei quem é que vai comer estes queques, devem estar bem bons. Pronto, estes ficam só assim, com canela. Okay. E aproveito para lembrar que os meus e-books ainda estão com 50% de desconto com o código LIVROSQB50, tudo em caps lock, tudo em letras maiúsculas. E portanto vocês vão ao site www.cozinhaquantobasta.com, vão à loja online, selecionam os e-books que querem, vão para o carrinho, no carrinho põem o cupão e pagam só metade, ok? Era só ontem, já estou a esticar para hoje. Tem lá um e-book só de panquecas, receitas só de panquecas, tem lá um e-book de bolachas e biscoitos, tem lá um e-book de tartes e tortas, tem lá um e-book de petiscos para partilhar, tem lá um e-book de receitas em família, que é almoços e jantares, e tem lá um e-book de snacks para todos, que são receitas tipo de lanche, pequeno almoço, sem açúcar e que dá para toda a família, incluindo bebês, que já tenho, a partir dos 6 meses, que já tenham iniciado a introdução alimentar complementar. Vamos voltar aqui aos nossos queques, que foi para isso que eu aqui vim. Já tenho aqui 4 queques de sabor pera e canela. Agora, o que é que eu vou fazer? Na massa, eu tinha-vos dito que vocês podem separar a massa em 2 ou 3, ou a quantidade que vocês quiserem, e misturarem o tal ingrediente que vai dar o sabor e a textura ao queque nessa taça e só depois porem nas formas. Eu, a primeira parte, o primeiro sabor fiz já nas formas. Agora o que é que eu vou juntar? Vou juntar um bocadinho de coco ralado aqui à massa, mas isto é a olho, malta, ok? A olhímetro. Vai ser mais ou menos, olhem, 2 colheres de sopa. Como a massa já esteve aqui a descansar um bocado, a própria aveia já absorveu um bocadinho da umidade dos queques e já está um bocadinho mais espessa a massa. Adoro este cheirinho a coco. Portanto, nesta massa agora coloquei coco e agora o que é que eu vou já fazer? Vou já colocar massa em mais 4 das formas. Não vou lavar isto, né? Isto vai ser o mesmo. 1, 2, 3, 4, ok? E agora nestes 4 vou juntar umas pepitas de chocolate por cima, só por cima. Podem juntar também fruta fresca, por exemplo, se vocês usarem o quarto de morango, fica ótimo se vocês juntarem os morangos. Podem até juntar na própria massa, por exemplo, uma colher de compota de morango, misturarem e já ficam com um saborzinho ali a moranguinho e depois põem os morangos por cima, por exemplo. Pronto, pepitas de chocolate. Portanto, já temos uns de pera e canela, agora temos uns de coco e chocolate. Está feito. E não consigo acabar estas pepitas, ainda tem. E agora, o meu terceiro sabor ainda estou aqui na dúvida, porque vai ter coco, não é? Se calhar limão. Raspa de limão. Eu gosto de limão. Limão, laranja. Também podem ficar só coco, né? Mas acho que vou juntar... Ai, também podia juntar... Não, nós o Vicente não aprecia assim muito. Só se ela estiver assim bem picadinha. Vou juntar limão. Queria que o Vasco me deixasse. Ó filho, é para dormir, não é para falar. Vou buscar limão. Ali ao frigorífico. Portanto, eu não vou juntar o sumo, vou juntar só a raspa. Então vão ficar de coco e limão. Aí olhem, chocolate branco com coco também fica ótimo. Assim, ou pepitas ou chocolate picado. Vou usar aqui um limão que eu já tinha usado parte da rasca noutra coisa. Da casca. Só para dar aqui um toquezinho. Também muito não, senão depois o Vicente vai dizer que está ácido. Só aqui misturar um bocadinho. E tá. E agora fazer a mesma coisa. Vou distribuir aqui pelas formas.
acho que a massa me vai sobrar. Ou não, se calhar vai ser na mousse. Nem que estes fiquem um bocadinho maiores. Vai ser na mousse. Olhem, na mousse. Se calhar ficam um bocadinho mais altos do que os outros. Agora por cima destes, também posso saber identificar. Neste caso sabia, mas pronto. Vou pôr um bocadinho de coco. Fica bonito. Assim um bocadinho de coco por cima. Isto não produzirem ao forno. Estão a ver? Tenho aqui 12 queques pequenos. De 3 sabores diferentes. Com a mesma massa base. Portanto, vou pôr no forno, 180 graus. Como estes estão mais pequenos, vamos ver a partir dos 15 minutos como é que eles estão. Esta receita é boa por isso mesmo, porque vocês conseguem variar não só no sabor, mas também nos outros ingredientes que usam de base na massa. Portanto, anotem. A base é de quark, queijo quark, mas vocês podem substituir por queijo, também podiam substituir por queijo fresco, daquele queijinho fresco, se triturarem bem, funciona. Mas podem substituir por iogurte natural, iogurte grego, iogurte de queijo que estava a dizer, até por requeijão, se quiserem fazer uns queques de requeijão, fica a dica. Depois o óleo, vocês podem substituir por azeite, óleo de coco derretido. O açúcar é como vos disse também, os diferentes açúcares que existem, e podem até usar um adoçante líquido, como o mel ou agave. Depois a farinha, podem usar farinha de trigo normal, podem substituir toda por outra, por exemplo, poderíamos substituir aqui toda a farinha de trigo por farinha de aveia, por exemplo, farinha de espelta. Teriam era que colocar fermento, ou então podem substituir em parte, como eu fiz metade. Até poderiam substituir, sei lá, só um bocadinho, um terço, o que for. Vocês se quiserem adicionar nesta massa mais coco, uma maior quantidade de coco, ou por exemplo chocolate em pó, ou cacau em pó, podem reduzir um bocadinho a quantidade de farinha para adicionar esse ingrediente seco, ok? Por exemplo, se for mesmo o cacau, como ele tende a absorver mais até do que o próprio chocolate em pó, aí reduziria, ou melhor, o que é que eu faria? Por exemplo, retirava aí 50 gramas de farinha, ou 40 ou 30, e juntava essa quantidade de cacau, por exemplo. Pois lá está, usando estes ingredientes que não farinha de trigo com fermento, lembrem-se sempre que têm que adicionar fermento. Se a vossa massa ficar demasiado espessa, que vocês não consigam mexê-la assim bem, juntam mais um bocadinho de óleo ou mais um bocadinho do vosso iogurte ou um bocadinho de leite. Ou se quiserem fazer uns queques de laranja, de limão, podem juntar um bocadinho de sumo de laranja, um bocadinho de sumo de limão e conseguem contrabalançar ali e a textura da massa. Ele só vai voltar a dormir quando eu acabar de dizer. E pronto, é isso. Forno a 180 graus. Podem fazer numas forminhas mais pequeninas ou maiores. Eu estou a fazer queques pequeninos, portanto, por norma, ali até aos 20 minutos é o que demora. Mas como estes estão assim mais pequeninos, eu ali nos 15 já vou ver, porque também não quero que eles fiquem secos. Os ingredientes extra, eu vou-vos deixar aqui uma lista do que vocês podem juntar, não é? Eu juntei pera e canela, coco e limão, coco e chocolate. Podem juntar raspas de laranja e raspas de limão, podem misturar até, podem juntar a fruta partida, como eu fiz, mas envolver mesmo na massa, pera, maçã, morangos, mirtilos, fica maravilhoso, framboesas, banana, sei lá, mais frutas que podem juntar, kiwi, porque não? Vou começar a fazer também estas coisas para depois tu vais começar a comer, sem açúcar, claro. Depois, outras coisas, pepitas de chocolate, tudo o que é frutos secos, não é? Portanto, avelã, noz, caju, amêndoa, sem ser fruto seco, o amendoim, se quiserem, se gostarem, também podem juntar. Podem até juntar uma colherzinha de manteiga de amendoim, manteiga de amêndoa, manteiga de avelã e misturar na própria massa, ou então colocar assim por cima. Podem juntar, em vez de pepitas, chocolate picado, que aí vai derreter. Ou até podem fazer uma coisa gulosa se vos apetecer. O que é que vocês podem fazer? Podem fazer uns queques que até podem ser de chocolate ou de cacau, ou simples, e com pepitas ou sem pepitas. E depois põem os queques nas forminhas e depois, em cada um deles,
espetam-lhe lá no meio com um quadrado de chocolate. Vai assim ao forno, ai que bom. Depois quando tiram-se comerem aquilo ainda morreninho, está assim o chocolate todo derretido. Eu acho que fica bom. Uma coisa no nariz. Era coco. Acho que fica bom. O que é que acham? Quem é que vai fazer esta receita? Qual é o primeiro sabor que vão experimentar? Ou sabores que vão experimentar? Quero saber tudo. Digam aí enquanto eles estão no forno. Já não basta o Vasco vir-me aqui pôr as mãos na cara. Este já está aqui, já não está como está este lado. Uma grelha para pousar o tabuleiro e uma grelha para depois pôr os queques. Como eu estava a dizer há bocadinho, se vocês fizerem uns queques grandes, tipo muffin, bem alto, até se usarem aquelas forminhas de papel que são tipo umas tulipas, aí pode demorar pelo menos 20 minutos. Eu acho que aqui os 15 vai chegar, como eles estão baixinhos, vai chegar. Se vocês quiserem, até podem fazer esta massa, para vocês verem como ela é boa, em vez de queques, façam um bolo. Super! Façam numa forma de bolo inglês, numa forma de buraco, não muito grande, a menos que dobrem a receita, porque a massa, para ser um bolo, não vai dar um bolo muito grande. E experimentem fazer um bolo, escolhem o sabor, né? E façam um bolo. E agora estes quequezinhos vou congelar, vou-lhe guardar se calhar só um para ele comer logo quando vier da escola. E o resto vou mesmo congelar. Nem vou guardar no frigorífico, não vale a pena. Prefiro congelar e mando para a escola. Antes, no inverno, até tirava de um dia para o outro e deixava no frigorífico. Mas agora, como está calor, tipo, tiro no dia. Tiro... Ai, vi ali uma coisa a cair. Aquilo é o quê? Um bicho? Agora, como está calor, tiro logo de manhã, quando nos levantamos, tiro. E vai assim na lancheira e até ele comer, ele descongela super bem. Vamos ver como é que está? Já está a dormir. Mas vou dar só aqui mais um abaninho. Acho que já estão, mas vou deixar-lhes só ganhar um bocadinho mais de corzinha por cima. Vou virá-los aqui um bocadinho. Aliás, vocês até podem fazer, eu puxo isto sempre para uma coisa mais golosa, né? Fazem os quequezinhos de coco e limão. E depois podem fazer uma espécie de um glacê com açúcar em pó e sumo de limão. Misturam até aquilo ficar assim cremosinho e depois cobrem os queques com isso, põem por cima um bocadinho de coco e raspa de limão. Uma delícia! Já estão! Olhem que ricos! Olhem que ricos! Olhem, estão lindos. Eles que já estão agora um bocado quentes para desenformar, não é? Mas há os de chocolate, os de coco, os de pera, não posso mostrar, e os de pera e canela. Vou pôr aqui para arrefecerem. Assim. Eu adoro estas forminhas, por acaso já tenho há anos também, já não me lembro onde é que as comprei. Bom, destas qual é que comiam? Chocolate, pera e canela. O objetivo da forma de silicone é vocês não precisarem nem de pôr papel vegetal, nem de untar, ok? Portanto, se agarrar é porque elas não prestam. Olhem, eu não sou queimadiça. Tipo, isto está quente, está, mas olhem, observem. Perfeito. Sai sem problema algum. Não tem com nada, ok? Vocês viram? Nem coloquei o papelinho, porque já sabia que não valia a pena estar a gastar. Cheiram bem. Os de pera e canela. Por acaso gosto muito da pera assim em receitas. E uma receita de pera com queijo. Queijo forte. É top. E os de chocolate. Este chocolate ainda suja as mãos. Estão a ver como eles saem? Compensa-me muito ter este tipo de forma. E eu ainda tenho umas quantas que são, em vez de serem redondinhas, são tipo quadradas. Só que algumas, o João Pedro, o meu marido está a pensar em mim. O Vicente pega nelas e anda a brincar com elas quando vem aqui, porque isto está ali numa gaveta que ele consegue chegar.
E então ando a brincar com elas. E algumas até andam em casa, mas ainda tenho muitas. Pronto. Portanto, coco. Não vou pôr assim. Maravilha. Que maravilha. Olha lá. Pronto. Não vou provar, primeiro por questões de jejum, segundo porque estão a ferver. Espero que façam esta receita destes queques super fáceis, de vários sabores, com a mesma massa. Façam e depois partilhem. Beijinhos e fiquem nesse lado para mais vídeos.